Imagina só, cara, tu é um dos melhores jogadores do mundo e ainda assim saber que suas chances de brilhar em uma possível Copa do Mundo são mínimas para não dizer impossível. Esse é o destino então do Mohamed Salah, ídolo do Liverpool, que carrega sozinho as esperanças de um Egito totalmente limitado. Salah tem tudo que um jogador tem: velocidade, habilidade, força, gols decisivos e uma mentalidade de campeão. No Liverpool, cara, conquistou a Liga dos Campeões, a Premier League e quebrou diversos recordes, né? Mas quando veste a camisa do Egito, a realidade é totalmente outra. A seleção egípcia não tem tradição recente em grandes torneios, o Salah até ajudou o time a se classificar para a Copa do Mundo de 2018, mas acabou sofrendo uma lesão na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid semanas antes da Copa iniciar, jogou no sacrifício, mas o Egito acabou sendo eliminado já na fase de grupos, e em 2022 nem conseguiu chegar ao Mundial, perdendo nos pênaltis para Senegal. O contraste é brutal, cara. No Liverpool ele joga ao lado de craques como Van Dijk, Alisson, McAllister. Já no Egito precisa fazer tudo praticamente sozinho. Hoje até tem o Omar Marmoush, né, cara, que tá no City, que apareceu mais recentemente, mas ainda assim é muito complicado, muito difícil. Mesmo assim se tornou o maior artilheiro da história do país e é um herói nacional para muita gente. O que falta pro Salah ter uma grande campanha internacional? Cara, talvez um time melhor ao seu redor, o que novamente é muito complicado, muito difícil, já que é um país meio difícil também de ter craques. É só o Salah e agora o Omar Marmoush mesmo. E o próximo da lista é o Erling Braut Haaland. Poucos jogadores no futebol atual são tão dominantes quanto o norueguês. Um verdadeiro fenômeno, um artilheiro voraz, um jogador que parece ter sido moldado para destruir defesas e quebrar grandes recordes. E no City, ele já se tornou uma peça central, conquistando títulos como a Premier League e também a Liga dos Campeões, isso em sua primeira temporada, e superando marcas que pareciam inalcançáveis. Mas há um detalhe que também incomoda na sua carreira, né? Sua seleção basicamente não o acompanha. Ele veste a camisa da Noruega e ele é um gigante cercado por jogadores que, embora esforçados, não chegam nem perto do seu nível, tirando obviamente o Oscar Bob, o Odegaard e agora o Sorloth. A equipe norueguesa, cara, não joga uma Copa do Mundo desde 1998 e raramente chega longe em torneios internacionais, a exemplo da Eurocopa, onde joga a segunda divisão. Em 2022, com o Haaland vivendo uma fase espetacular no futebol de clubes, a Noruega sequer conseguiu se classificar para o Mundial, no caso a Copa do Mundo, deixando um dos maiores goleadores do planeta Terra de fora da competição mais importante do mundo. A frustração é mais do que inevitável. No City, o Haaland recebe assistências do De Bruyne, do Phil Foden, do Bernardo Silva, jogando em um esquema tático que potencializa ainda mais as suas qualidades. Já na seleção a realidade é outra, muitas vezes ele precisa sair da área, buscar jogo, criar suas próprias oportunidades, algo que por mais que seja da hora, né, limita suas capacidades de decisão. E mesmo agora que tenha o Sorloth, o Oscar Bob e também o Martin Odegaard ao seu lado, é muito complicado ainda assim, né? Ele segue empilhando gols pela Noruega e se consolidando como o maior artilheiro da história do país, mas até onde isso será suficiente, tá ligado? Haaland tem futebol para brilhar nos maiores palcos do mundo, mas sem um time competitivo ao seu redor, pode acabar sendo lembrado como um dos maiores jogadores a nunca disputar uma Copa do Mundo. Vale lembrar que o Haalandinho tinha a chance de jogar pela seleção inglesa, já que ele nasceu na Inglaterra, mas ele preferiu a Noruega por causa de seus pais. E quem vive uma situação parecida é o Viktor Gyökeres, que está vivendo o auge de sua carreira. No Sporting, por exemplo, se tornou um dos atacantes mais letais da Europa, acumulando diversos gols, assistências e chamando a atenção dos gigantes do futebol mundial. Forte, veloz e com uma finalização mais do que impecável, ele se transformou na principal referência ofensiva do clube português, mas quando veste a camisa da Suécia, meus amigos, a história realmente é muito difícil. A seleção sueca já teve seus momentos de brilho, como a final da Copa do Mundo de 1958 e boas campanhas na década de 90 e início dos anos 2000, porém, cara, nos últimos anos o time tem sofrido um grande declínio. A ausência de jogadores de nível alto, de nível mundial, somada a um sistema tático pouco eficiente, faz com que, sei lá, cara, o Gyökeres e até mesmo o Isaac muitas vezes pareçam isolados dentro de campo, sem receber o suporte
suporte necessário para mostrar o seu melhor futebol. Esse contraste entre clube e seleção é evidente. No Sporting ele joga também num esquema um pouco mais ofensivo, rodeado de jogadores que entendem de seus movimentos e criam mais oportunidades para ele finalizar. Já na Suécia, as coisas, como eu falei, são diferentes. O meio-campo tem grandes dificuldades, até porque não tem um grande meia, e muitas vezes ele precisa sair da área, buscar jogo e tentar resolver tudo sozinho ao lado do Isaac. Isso não significa que o Gyökeres não seja eficiente com a camisa da sua seleção, mas sim que suas chances de brilhar em competições internacionais são muito menores. O reflexo disso veio nas eliminatórias para a Euro de 2024, quando a Suécia sequer conseguiu se classificar, desperdiçando mais uma oportunidade de disputar um torneio de grande porte, né? Para um atacante em sua melhor fase perder chances de ir para uma Copa do Mundo ou até mesmo para uma Eurocopa é muito frustrante. A sensação de carregar um time nas costas praticamente, obviamente ele tem o Isaac, né, ao seu lado, sem o suporte necessário, pode ser muito desanimador até para os melhores jogadores, como é o caso aí do Viktor Gyökeres. E no futebol de clubes, o Heung-min Son, cara, é um astro consolidado já, ídolo do Tottenham praticamente, carrega a equipe inglesa há anos com sua velocidade, técnica apurada e faro de gol, um atacante completo na minha visão, que pode criar muitas jogadas, finalizar com precisão e decidir grandes partidas em momentos difíceis. Sua qualidade é inquestionável, mas quando veste a camisa da Coreia do Sul, a sua realidade muda totalmente. A seleção sul-coreana de futebol já teve seu maior momento lá em 2002, quando surpreendeu o mundo ao chegar às semifinais da Copa do Mundo, né? Desde então, tem participado regularmente dos mundiais, mas sem grandes feitos, né? A não ser levar as 4 gols aí do Brasil. Apesar de contar com o Son, um dos melhores jogadores asiáticos da história, a equipe raramente consegue competir com as grandes seleções pelo mundo. O motivo disso tudo? A falta de elenco à altura, diferente dos Spurs, cara, onde ele tem ao seu lado jogadores de alto nível, entre muitas aspas, para dividir responsabilidades. Na Coreia do Sul, por exemplo, o Son muitas vezes precisa assumir todas as funções ofensivas ao mesmo tempo. Se o time precisa de criatividade, ele tá lá para armar uma jogada. Se alguém precisa finalizar, ele é o responsável pelo gol. Essa dependência excessiva fez com que muitos jogos ele ficasse sobrecarregado e mesmo tendo um talento mundial, suas atuações não são o suficiente para levar a seleção a outro patamar, tá ligado? O Mundial do Catar, por exemplo, lá em 2022, foi um exemplo claro disso. Mesmo sem estar 100% fisicamente, Son liderou a Coreia do Sul até as oitavas de final, eliminando o forte time de Portugal na fase de grupos. No entanto, ao enfrentar o Brasa, a diferença de nível era totalmente evidente. A equipe sul-coreana foi goleada sem oferecer resistência, mostrando que sozinho o Heung-min Son não pode fazer absolutamente nada. Por mais que ele continue se destacando e batendo grandes recordes pela sua seleção, ainda há esperança de que a evolução do time ele possa conquistar um título internacional significativo. Muito complicado, né, para não dizer impossível mesmo. E o Victor Osimhen é um dos atacantes mais letais do futebol atual. No Napoli, antes de se transferir obviamente para o Galatasaray, ele se tornou o grande protagonista da equipe, que voltou a conquistar a Série A italiana após mais de 3 décadas. Forte, veloz e com uma finalização precisa, o nigeriano tem tudo o que se espera de um centroavante de elite. No entanto, quando veste a camisa da Nigéria, sua história muda, né, cara? Obviamente, como todas as outras aqui desse vídeo, eu tô cansado de falar isso. A seleção nigeriana já teve momentos de destaque, especialmente nos anos 90 e início dos anos 2000, quando revelou talentos como JJ Okocha e também o Kinu. No entanto, nos últimos anos a equipe perdeu muita força e se tornou inconsistente. Mesmo com o Victor Osimhen vivendo o auge da sua carreira, a Nigéria não conseguiu sequer se classificar para a Copa do Mundo de 2022. Um enorme desperdício para um time que tinha um dos melhores atacantes do mundo. Já no Napoli, cara, antes de se transferir para o Galatasaray, o Osimhen era um finalizador perfeito em um sistema ofensivo muito bem organizado, tinha ao seu lado jogadores técnicos e recebia um fluxo constante de boas assistências, mas na Nigéria a situação era muito complicada, o meio-campo tinha muitas dificuldades de criar grandes jogadas e ele muitas vezes precisava lutar sozinho contra defesas extremamente fechadas, sem o mesmo suporte que recebe no clube. O talento tá lá, né, cara? Mas sem um time competitivo ao seu redor, o impacto é muito limitado. A frustração aumenta ainda mais quando se percebe que o Victor Osimhen poderia
poderia ser um dos grandes nomes do futebol internacional, mas as chances de mostrar o seu verdadeiro potencial em grandes competições de seleções são muito reduzidas. Mesmo sendo o principal nome da Nigéria, né, cara, ao lado do Boniface, ele ainda não teve a oportunidade de brilhar em uma Copa do Mundo, o maior palco do futebol, e é como eu falei, hoje ele tá jogando na Turquia, né, Liga Série B aí da Europa, mas é aquela coisa, tá metendo gol a rodo, e quem sabe aí a Nigéria não volta a conquistar alguma coisa, né, ou pelo menos a ir pra uma Copa do Mundo, cara. Mas agora que vai ter 36 seleções, é algo bizarro mesmo, né, a FIFA agora botou pra fuder em geral, então é isso aí, quem sabe a gente não vê a Nigéria do Victor Osimhen e do Boniface numa Copa do Mundo, seria muito, muito massa. E é aquela coisa, seu talento é inegável, só falta a seleção acompanhar o nível que esse cara tem. E a gente finaliza esse vídeo falando do Robert Lewandowski, que é um sinônimo de gols. Durante anos dominou o futebol europeu, empilhando troféus e recordes com a camisa do Borussia Dortmund, do Bayern de Munique também agora com o Barcelona, vencedor da bola de ouro, entre muitas aspas, de 2020, né? Bicampeão da chuteira de ouro e protagonista em múltiplos títulos alemães, ele se consolidou como um dos maiores centroavantes da era moderna, se não até mesmo o maior, tá? Mas enquanto sua carreira em clubes é repleta de glória, sua trajetória na seleção polonesa tem sido marcada por uma grande frustração. A Polônia tem história no futebol, mas há muito tempo não é uma seleção tão competitiva no cenário internacional. Suas melhores campanhas aconteceram nos anos 70 e 80, quando chegou a conquistar um terceiro lugar em uma Copa do Mundo. Desde então, o time se tornou figurante entre as grandes seleções, dependendo exclusivamente do Lewandowski e também do Szczesny para se manter em um alto patamar, e por melhor que eles sejam, não conseguem carregar sozinho uma equipe inteira, né, cara? E o contraste entre um clube e uma seleção é gritante. No Bayern de Munique, por exemplo, ele jogava em um sistema tático que maximizava seu talento, cercado por craques como Müller, Kimmich e também o Gnabry, que criavam grandes oportunidades para ele marcar. Já no Barcelona, a história se repete, com um time ofensivo que sabe explorar suas qualidades, mas quando veste a camisa polonesa, a situação muda, né, cara? O meio-campo dessa seleção é horrível, é podre, e muitas vezes ele precisa sair da área, buscar jogo e resolver tudo praticamente sozinho. Obviamente ele tem o Szczesny, mas o Szczesny é goleiro, não faz nada sozinho. Essa falta de suporte ficou também evidente em diversas competições. Na Copa do Mundo de 2018, a Polônia decepcionou e foi eliminada na fase de grupos. No Mundial de 2022, Lewandowski até conseguiu levar o time até as oitavas de final, mas foi facilmente superado pela França, mostrando a diferença do nível da França para o nível da Polônia, o que é uma pena, cara. Lewandowski merecia uma seleção melhor. E bom, galera, basicamente o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, deixa teu like, se inscreve aí no canal, isso é mais do que importante. Tamo junto e até a próxima. Fui!